eu quero ler Cantares de Salomão, capítulo 2, a partir do verso 8, e depois pularemos para João, no capítulo 20. Diz assim a palavra santa de Deus: eu ouço a voz do meu amado, eis que ele vem por aí, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que ele está por detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figuinhos, e as vides, ou a videira em flor, exala o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me teu rosto. O Senhor te fala: deixa eu olhar bem para você nessa noite. Mostra-me teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz me é doce e o teu rosto me é amável. Pula para João no capítulo 20, verso 19. Ora, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e também o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Palavra do Senhor. Essa mensagem ela tem um tema chamado 3 sopros, um só propósito. Você pode repetir comigo? Vamos lá? 3 sopros, um só propósito. A nossa vida ela é composta por fases. A vida ela é cheia de etapas. Aprendemos quando éramos mais jovens, né? Hoje em dia não fala muito sobre isso na escola, que na vida biológica e principalmente na questão das árvores, o princípio era semente, raiz, caule, folha, flor e fruto. Raramente alguma árvore, praticamente, né, não existe do fruto vir antes do brotar da semente, porque é necessário que as etapas aconteçam. As etapas nos levam a um crescimento, a maturidade, a novas vitórias sobre as dificuldades. O inverno é uma das etapas da vida. Gênesis 8:22, o Senhor falou assim com Noé: enquanto houver vida, nunca deixará de haver frio e calor, sementeira e colheita, verão e inverno. Salomão, o sábio, já no seu livro dos Eclesiastes, né? Um livro em que ele já era um ancião, que conseguia considerar a vida, o que ele havia feito, e agora trazia uma pregação de ensino e orientação para os mais novos. Ele dizia no capítulo 3: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu,
Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher. Há um tempo de se aproximar das pessoas, de abraçar, mas há um tempo de afastar-se de abraçar. Há um tempo de sorrir, mas há um tempo de chorar. Há um tempo de ajuntar pedras, há um tempo de espalhar pedras. E no final dessas considerações ele diz: há um tempo de guerra, mas também há um tempo de paz. E a expressão da vida para nós, temos que ter muito claro dentro de nós que nunca deixaremos de enfrentar essas fases da vida. Não é uma pregação filosófica, mas precisamos ter esta consciência que a vida é feita de etapas e a cada uma delas precisamos ter a disposição de superá-la. Paulo usou algumas analogias, o apóstolo Paulo, comparando a nossa vida como uma estrada, como uma carreira, como uma vereda. Ele usa em dado momento que nós somos como atletas correndo no estádio e temos que nos preparar para completar a corrida, completar a carreira. Ele fala: aquele que corre no estádio abre mão de tudo. Ele mesmo falou para o seu discípulo Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7: meu filho, eu combati o bom combate. Olha a comparação que ele faz da sua vida com uma guerra. Eu combati o bom combate. A nota que eu quero destacar é que existe o mau combate. É a guerra que não é para a gente entrar. E quando a gente entra, né, varão? Fala: ih, que enrascada que eu me meti. E depois a gente que enchendo aí o gabinete do pastor, dos líderes: me ajuda, porque eu estou numa guerra. Quem te mandou entrar, infeliz? Vai orar a Deus, vai vigiar, sabe? Ajuda os pastores aí um bocado, né? Traz alguma coisa relevante. Aí tem que ficar pastor ali chorando porque crente não vigiou, né? E o coração falou mais alto. Porque há o mau combate, mas há o bom combate. E o bom combate é aquela guerra que Deus te preparou para esse tempo. E nessa guerra, Paulo também diz lá em Efésios capítulo 6, ele fala: irmãos, se fortaleçam no Senhor, na força do seu poder, se revistam de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, contra sangue, não é patrão, não é sogro, não é vizinho. A nossa luta ela é espiritual e ele usa pessoas, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. É o dia da dificuldade, é o dia da má notícia, é o dia da carta do desemprego, é o dia do resultado da Covid, é o dia do divórcio, é o dia em que vem aquela pancada que você fala: acabou. Para mim acabou, virei estatística. Deus não foi fiel. Onde está a tua promessa? E lemos aqui duas passagens, uma delas num livro poético, em que nesse romance do noivo com a noiva, inicialmente Salomão com a Sunamita, um grande amor da sua juventude, mas que profeticamente simboliza Cristo e a igreja. Diz que essa noiva, ela estava num determinado lugar, e a minha mente, que é muito imaginativa, criativa, eu começo a perceber que ela estava num local pequeno, num cubículo, um esconderijo. Ela fala: eu ouço a voz do meu amado. Imagine a cena comigo. Eis que ele vem por aí, ele está saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros, ou seja, o amado em liberdade e ela num lugar fechado. Ela continua a dizer: ele está aí observando por trás da parede, ele está observando pela fresta, ele está por trás das grades, mas não fala de porta. Ou seja, ela estava num local que era para si um esconderijo, e você vai ver pela narrativa que ela entrou ali num tempo do inverno. Ela entrou ali no momento que ela precisava preservar a vida
E a nossa vida, volto a dizer, ela é composta de fases. Vivemos agora num país que o inverno é muito rigoroso. Pense, morador de Realengo, numa casa de lareira, que chique. Mas vai não colocar lenha no inverno não, para ver se teu pé não congela. Pegar aí -2, com sensação de -4, de você escovar o dente de manhã, só com o creme dental, porque você abre a torneira, a água não desce. Aleluia! É o frio de chorar, irmãos, de fazer chorar. Mas só a graça do Senhor. Mas estamos lá, vamos avançar em nome de Jesus. Porque o inverno é rigoroso. E o inverno é uma época sem cor. O inverno é uma época sem luz, sem brilho, sem beleza, sem alegria. E o europeu tem essa tendência a ser depressivo, a ser solitário, porque o inverno deprime. Países, isso é comprovadamente, cientificamente comprovado, países com pouca incidência de sol, as pessoas têm uma tendência muito grande ao suicídio, à depressão. É uma coisa tremenda. Vitamina D faz realmente falta para nós. E essa jovem que simboliza a igreja, num tempo de inverno, de frio rigoroso, ela se recolheu. Ela tinha que preservar o pouco que restava. E ele chega, ele observa, ele fala: hora de levantar. Ela diz: o meu amado está falando comigo. Ele está falando com você aqui nessa noite. Ele diz: levanta, amada minha. Ele não fala: levanta, pecadora. Levanta seu traste. Levanta sua coisa abortada pela natureza. Levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno. Ele está do lado de fora. Se ele fala para levantar, é porque ela estava prostrada. E o inverno, o frio, enrijece as juntas. Sabe, a gente não tem coragem de correr, de fazer nada. E isso atrofia. Te deixa paralisado. O frio existencial faz isso conosco. Estamos a passar esse tempo aí da pandemia. Pessoas ficam em casa e ficam frias, porque passam a tentar preservar um pouco que sobrou na sua própria vida. Não há nada de errado nisso. O problema é o que eu vou fazer depois que o momento passar. Levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque o inverno passou, a chuva cessou e se foi. Olha que há um novo tempo para você. Aparecem as flores no campo. Chegou o tempo de cantarem as aves. É um tempo novo. Eu falo com propriedade porque lá em Portugal ainda é muito definido essas fases do ano, das estações. Irmãos, e quando vai terminando fevereiro e vai chegando o mês de março, vou ver se mando para o pastor Leonardo. Eu gravei um vídeo no início da primavera. Irmão, é tão lindo. É um frio de cachecol, 2 meias, cirola, tem que andar todo empacotado. E eu fui no mercado e comecei a ver as abelhas fazendo o seu trabalho. E as flores do campo começam a brotar. E você fala: a vida retorna. O frio chega, mas ele não acabou com a minha vida. E há um novo tempo de calor, de cor, de beleza, de esperança para nós. E para não nos determos muito nessa expressão, para passarmos para a segunda passagem, ele fala: levanta, há um tempo novo para você. Ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, ou seja, ela se sentiu uma ave frágil, que vive nos pombais, nos buraquinhos assim. Mas a palavra fala que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas, não como de pombas, mas com asa como de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Águia que voa alto, que enxerga longe, que enfrenta a tempestade. Ele fala: pomba minha, vem, mostra-me teu rosto, deixa eu olhar para você. Sabe, tem uma fase na vida que eu me acho tão pecador, imundo, sujo,
Mas a palavra fala que Ele me amou incondicionalmente. E vamos celebrar essa ceia do Senhor hoje, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele desceu até nós graciosamente e nos viu largados. O pecado fez uma lenha com a gente. O diabo colocou preço em você, e Jesus pagou o preço integral, porque Ele não vê preço, Ele vê valor. Você não tem uma etiqueta em você. Se alguém um dia colocou você não vale nada, vale sim, porque Ele me amou de tal maneira que entregou seu próprio filho para morrer no meu lugar. Ele fala: mostra-me teu rosto, deixa eu olhar bem para você. Teu rosto me é agradável, a tua voz me é amável. Ele quer ouvir você falar com Ele. Você foi criado para isso. Chegamos ontem de Belo Horizonte, fui ministrar ali, e encontrei um grande amigo, homem de Deus, que levou uma grande pancada da vida na área familiar. Eu falei: pronto, para ele acabou. Mas não. Fomos para o monte orar juntos, e ali Deus mostrou algo tão tremendo. Enquanto nós orávamos, as cigarras cantavam. No dia anterior, uma chuva, né, meu bem? Deu uma chuva mais forte que a de hoje. Eu falei: ixi. No dia seguinte, irmãos, estamos lá no monte orando e Deus visitando, e as cigarras começaram a cantar. Não sei se é coisa de velho reparar nos detalhes da natureza, mas eu nunca tinha percebido isso. A cigarra, o canto dela é para anunciar que o calor vai chegar, mas ela canta e ela sabe aquele barulho dela, e ela estoura. Está entendendo? Mesmo sabendo que o propósito dela é anunciar que um tempo bom vai chegar após uma grande tempestade, ela, pelo instinto, sabe que vai morrer, o seu pulmão vai estourar, mas ela não deixa de cumprir o propósito para o qual ela foi criada. E chegamos agora nessa passagem de João capítulo 20. Ao cair da tarde, após a morte do Senhor, terceiro dia, eles ouviram durante 3 anos, principalmente nos últimos meses, o Senhor falou: convém que o Filho do Homem seja morto e seja entregue nas mãos dos fariseus, mas no terceiro dia Ele vai ressurgir. Eles ouviam, mas não assimilavam, assim como nós fazemos muitas vezes. E agora chega aqui 11 desses 12 homens, porque um já havia se enforcado, que foi Judas, porque não conseguiu tomar posse do perdão e, tomado por um remorso, teve um fim absurdamente infeliz. E 11 desses homens estavam trancados, assim como essa jovem que nós lemos em Cantares, trancados e com medo. Diga assim: crente também tem medo. Não é errado ter medo, querido. Não é pecado ter medo. Não se sinta diminuído por ter medo de enfrentar algum desafio. A vida é composta de desafios, e alguns deles nos jogam na lona. E não pense que para você que é adolescente é um desafio. Virão outros mais. Te dou uma boa notícia: virão muitos mais. Mas em todos eles o Senhor falou: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. E esses homens, durante 3 anos caminhando com o Senhor, estavam agora com medo, porque o Senhor deles havia sido morto, porque aquele em quem eles haviam colocado, depositado a sua esperança, eles viram ser crucificado. Eles o viram ser totalmente despedaçado com os chicotes e com toda aquela tortura. E agora estavam aqui. Há uma expressão bíblica, livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá. A palavra diz, pastor Mesaque, que Josafá estava num tempo de aparente paz, e de repente veio o arauto a dizer: 3 povos vêm contra ti. 3 povos, amonitas, meunitas, os do monte Seir.
se ajuntaram para agora combater contra Judá e Jerusalém. E a Bíblia fala, e Josafá, que era o rei, ao ouvir isso, ao ouvir a notícia, teve medo. Repita comigo, não é pecado ter medo. Diga assim, o problema é o próximo passo. Porque a palavra fala que Josafá teve medo, o rei, o líder, o cabeça, teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor, se pôs a buscar a face de Deus, mesmo no meio. Mesmo no meio da dificuldade, e sendo um líder, e tendo pessoas debaixo da sua responsabilidade, se pôs a buscar ao Senhor, apregoou o jejum em todo o Judá, e começou a clamar, Senhor, não há ninguém contra ti que possa resistir, mas esses povos que um dia nós livramos lá atrás, quando saímos do Egito, o Senhor não deixou destruí-los, eles agora vêm na covardia contra mim. Ele falou, Senhor, eu não sei o que fazer. Está lá, versículo 12. Não sabemos nós o que fazer. Já passou por algum momento assim? De quando vem o momento da pancada, você simplesmente não sabe o que fazer. A vontade é trancar tudo e entrar debaixo da cama. Não sabemos nós o que fazer, mas ele conclui, porém os nossos olhos estão fixos na tua presença. Essa é a grande diferença. E estavam agora esses homens com palavra, com promessas, com experiências com Deus, homens que viram a glória do Senhor, viram o milagre, viram a ressurreição de mortos, viram a cura de cegos, viram a multiplicação de pães. Se você viu o milagre de Deus num encontro, viu o milagre numa porta aberta, não quer dizer que você vai viver agora só desse milagre. Busque a cada dia ter experiências novas com Deus. Levítico 6,13, o fogo tem que arder continuamente no altar, não pode se apagar. Mas veio o dia mau, e quando veio o dia mau, eles não sabiam o que fazer. Mas a palavra fala, estavam eles trancados, como essa jovem lá no livro dos Cantares. E aquele mesmo que aparece na poesia, vem agora aqui em carne e osso, ressuscitado, venceu a morte, todo o poder estava nas suas mãos, ele atravessou a parede poderosamente e disse, paz seja com a tua vida, paz seja com a tua existência, paz seja com essa depressão que venha a ser transformada em alegria. E o texto fala que eles se alegraram, estavam com medo, apavorados, desesperançados ou desesperados. A Bíblia fala que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Salmo 34, verso 8, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 46, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se levantem, espumejem, ainda que os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus vai ajudá-la ao romper da manhã. Nações se embraveceram, reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Bote a mão no coração agora para receber dessa palavra. Ele diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Ele é o chamar, o Senhor que está presente. Ele é Emanuel. E estavam esses homens com medo, cada um deles que lá atrás tinha a sua vida normal, a sua vida pacata, até que chegou o Nazareno e falou, vem, levanta, segue-me. Eles largaram tudo. Quando eram mais novos, nunca foram escolhidos para serem
discípulos de um rabino, de um mestre. Essa era a maior honra que uma família poderia ter. Está lá Pedro com quase 30 anos. A maioria deles tinha 20, qualquer coisa. Pedro era um dos únicos que era de maior idade. Pescador, indouto. De repente não teve oportunidade de estudar, o pai não tinha dinheiro. E apareceu o mestre e falou assim: vem, eu tenho uma caminhada para ti, vem comigo. Eles largaram tudo e acompanharam o Senhor. E viram o poder de Deus de todas as formas. Mateus 10, o Senhor deu a eles autoridade: vão, entrem nas casas, curem os enfermos, expulsem demônios, anunciem a chegada do reino de Deus. Os homens foram empoderados quando voltaram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus falou: eu sei, eu vi Satanás descer como um raio, mas fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Alegrem-se principalmente, não porque o demônio foi expulso, isso é só um detalhe. Se alegre-se principalmente porque o teu nome está escrito no livro da vida. Esse é o propósito final de Deus. E chega nesse momento, amados, eles sem saber o que fazer. E como aquele Deus que nunca nos perde de vista, aquele Deus que nunca nos perde na nossa caminhada. Salmo 32, Davi, após pecar e se arrepender, o Senhor falou com ele: eu vou instruir você, eu vou ensinar a você o caminho que você deve seguir, e eu vou te guiar com os meus olhos, pelas minhas vistas te darei conselho. Então sabe que o Senhor não perde você de vista em momento algum. Salmo 139 fala que Ele nos conheceu dentro ainda do ventre da mãe. Éramos ainda aquela mistura, espermatozoide com óvulo. Era aquela coisa ali que nem ainda um osso havia, mas Ele já conhecia cada um dos nossos dias. Todos eles estavam escritos no seu livro. Mas nesse momento os homens não pensavam em nada disso. E Jesus vem e Ele faz um gesto tão peculiar, tão tremendo. Ele estende as mãos. Quando Ele estende as mãos, isso me salta ao coração algo tão poderoso. Porque Ele mostra as mãos, Ele diz: paz seja convosco. E tendo dito isto, disse: recebam do Espírito Santo, e soprou sobre eles. E esse gesto, ou essa combinação de gestos, me remeteu, na revelação da palavra, a alguns momentos tremendos na vida do povo de Israel até chegar a essa ocasião. Gênesis 2:7 fala que Deus formou o homem do pó da terra. Deus deu forma a esse boneco. Ele disse no capítulo 1, verso 26 e 27: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e Ele tenha domínio, tenha autoridade, que Ele venha governar para nós. Entendam o peso disso, que Deus nos separou para sermos embaixadores nessa terra, representantes comissionados por Ele nessa terra. E Jesus veio para restaurar essa imagem decaída do homem, Ele se tornando pecado em nosso lugar. E vamos celebrar isso hoje mais uma vez. E quando Ele faz esse gesto, eu lembro dessa expressão, que Ele formou o homem do pó, deu forma, deu beleza característica, e soprou, transferiu da sua própria vida para aquele boneco de barro. O homem passou a ser alma vivente, partícula divina, Neshama, sopro, fôlego de vida de Deus em nós. Mas o homem decidiu tomar outros rumos, decidiu experimentar do fruto, porque achou que era algo melhor. Decisões equivocadas. Mas o Deus que não nos perde de vista
Muito embora o homem tenha sido expulso do jardim, e eu vejo essa expulsão não como um ato de ira de Deus, eu vejo como um ato de amor, porque haviam duas árvores naquele jardim principais, ele podia comer de todas. Havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou assim: pode comer de todas, inclusive a da vida, só não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se tocar vai morrer. Ele foi lá e tocou. E Deus, como nos conhece, para nos preservar de nós mesmos, para nos livrar da nossa natureza pecaminosa, Ele falou assim: você não está pronto para isso agora. Trancou, colocou lá um querubim e tirou o homem, porque se ele, experimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois comesse novamente da árvore da vida, ele viveria eternamente na condição de pecado. O Senhor tira dali a árvore da vida, ela aparece lá no Apocalipse, e ele trava o homem de ter esse conhecimento. Mas Jesus falou: naquele dia você terá a mente que eu tenho. Naquele dia a sua mente vai abrir totalmente. Por enquanto temos a nossa mente bloqueada por esse tempo carnal. A palavra fala que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são essas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus já revelou algumas dessas coisas pelo seu Espírito. Deus tem muito para nós, irmãos, é algo tão tremendo. Não pensa que a tua vida vai terminar aqui, não. Há algo muito, muito, muito mais abundante além, que aguarda aqueles que perseverarem até o fim. Para nós prepararmos o fim dessa palavra, Deus lá na criação forma o homem com as mãos e sopra. O homem escolhe um caminho errado, vem numa queda livre, no pecado, escolhas erradas, e vem, e Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, profetas, e vem, até chegar num tempo que o povo de Israel vai para o cativeiro, porque desobedeceu ao Senhor. Mas mesmo no cativeiro, assim como essa jovem de Cantares 2, ele vai até lá e fala assim: eu não perco você de vista. E levantou um profeta chamado Ezequiel, e lá num vale de ossos secos, ele colocou lá o profeta. Esse vale representava o povo de Israel despedaçado pelo pecado, sem futuro, sem esperança. Ele perguntou: tem jeito? Você acha que tem jeito? Ele falou: Senhor, só tu sabes. Aí o Senhor fala: então profetiza a minha palavra. E enquanto eu profetizava, Ezequiel diz, começou a haver um movimento, cada osso unindo-se ao seu osso correspondente. Nós, quando queremos dar jeito na nossa vida, a gente pega qualquer osso que a gente acha pelo meio do caminho. Ah, eu acho que esse dá, eu acho que esse dá. Ih, deu não, ih, deu ruim. Só que Deus tem um propósito na nossa vida, e cada osso vai unir-se ao seu osso, porque Deus tem a nossa planta, a planta da nossa vida, o projeto. E Ele falou que enquanto eu profetizava, houve um mover, um encaixe. E eu penso que a mão que o levou e o colocou, essa mão começou a unir esses ossos, e colocar pele, e colocar músculo, carne e cabelo, e colocou o exército de pé. Ele falou: agora profetiza ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos, para que eles vivam. E ele profetizou, e o Espírito veio e soprou, e eles se colocaram de pé. O Deus que cria, o homem cai. O Deus que restaura, o Deus que coloca de pé, o Deus que traz a vida, a existência, até aquilo que eu acho que não mais existe, porque Ele é Deus. E chega agora em João capítulo 20. Esses homens que caminharam com Jesus, mas que pensaram: acabou, essa pancada me derrubou, esse golpe me despedaçou, esse inverno eu vou morrer por aqui. Eu quero terminar essa palavra, queridos, contando um breve testemunho.
Um desses homens que estavam aqui, Bartolomeu, também tinha o nome de Natanael. E lá em João, capítulo 1, verso 46 ou 49, fala que Natanael e Filipe, dois dos discípulos, eles estavam já tendo aulas com Jesus. E Filipe vai, encontrado por Jesus, depois foi lá e procurou Natanael. Deviam ser grandes amigos, se calhar desde a infância. E Filipe acha Natanael. Penso eu que nesse dia Natanael estava naquele dia que todos nós passamos. Um dia que nós não queremos ver ninguém, falar com ninguém. A gente está sem paciência. A gente olha o panorama à nossa volta e fala assim, mas que dia péssimo. E que a gente decide que ali vamos tomar uma decisão. Sair de casa, largar emprego, largar o ministério, largar tudo. Dar cabo da vida. E ele estava escondido num lugar, debaixo de uma figueira, debaixo de uma árvore, que dizem os antigos que era um lugar ideal para meditar. E Filipe acha Natanael, fala, rapaz, achamos aquele de quem falavam os profetas. Quem? Jesus, o Nazareno, filho do carpinteiro José. Ele é o Messias. Natanael torce o nariz. Dá um tempo. O que há, Filipe? De Nazaré? Do Mendanha? Da Carobinha? Do Andaraí, onde eu nasci? Pode vir alguma coisa boa desses lugares? Oh, dá um tempo, rapaz. Lá do fim do mundo? Você não lê Bíblia não? Você não acompanhou os profetas não? Pode vir algo bom. Rapaz, vem. Vou não. Messias, isso aí é utopia. O que falam, Jesus, não, isso aí é história para boi dormir. Estou esperando, faz tempo. Rapaz, vem em consideração a mim, procurei você o dia todo. Tá bem, eu vou, vejo e vazo. Tá bom. Aí Natanael vem com Felipe, Jesus lá com os discípulos. Quando ele chega, Jesus para a aula e fala: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Vem cá, minha filha, você. Em quem não há dolo. A expressão dolo é que não há engano, que não há corrupção, que não se vende, não há falsidade. Aí Natanael fala assim: você me conhece de onde? Está me acompanhando pelo meu Instagram? Você me acompanha pelas minhas redes sociais? Me conhece de onde? Aí Jesus fala: antes que Filipe te encontrasse, eu te vi sentado debaixo daquela figueira. Antes que Filipe te encontrasse, olha, eu estou de olho em você faz tempo. O dia de ontem, o que você pensou, eu conheço você, Natanael. Aí ele começou a falar: Messias, Cristo, tu és o Filho de Deus. Só porque eu falei que te vi debaixo da figueira, você creu? Passa a andar comigo. Dá um passo de fé. Você vai ver os céus abertos e os anjos descerem sobre o Filho do Homem. Em 2013, vem cá, filha. Em 2013, eu estava aqui na frente, para a câmera te ver lá, vai ficar famosa. Em 2013, já com o ministério local, ali em Realengo, eu passei um dia de inverno, ainda que no verão, um inverno existencial terrível. O ministério caminhava de mal a pior. Pessoalmente, minhas perspectivas todas indo para o buraco. Várias áreas da minha vida em colapso. Eu falei: Deus, acabou. Não dá mais. E nesse dia o detalhe é que era fevereiro, verão normal, né? Rio de Janeiro. Eu tentando fazer algo no computador, o dia que deu tudo errado.
E nesse dia, irmãos, era 1h pouca da manhã, eu pensei, vou preparar tudo, vou liberar cada um dos obreiros, vou fechar ministério, acabou. Pensei em fazer um lanche, meio que perdi a fome. Nessa hora, que eu nem sabia o que fazer, ele veio e se apresentou. Vem para cá você. Desse lado aqui, irmãos, eu senti quando aquela mão tocou no meu ombro e o peito dele encostou no meu ombro direito, e ele começou a falar suavemente para mim: filho, sabia que eu nunca te perdi de vista? Eu falei: Senhor, por que o Senhor deixa eu chegar num ponto como esse? Está difícil demais, eu sei que está. Gente, foi tão real aquilo. A presença dele era mais quente do que o calor que estava fazendo. Aí ele começou a conversar comigo. Falou: filho, o que minha palavra diz lá no livro do profeta Jonas? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque o seu furor subiu contra mim. Ele: muito bem. O que Jonas fez? Eu falei: fugiu, meteu o pé, se fosse carioca, né? Eu poderia tê-lo matado? Eu falei: com certeza. E na minha opinião, tinha que fazer. E por que eu não fiz? Aí nessa hora, eu aprendi lá em Portugal que é refilar. Eu refilei com o Senhor. Eu falei: vai te entender. Quem é fiel, tu larga no meio do caminho. Quem é fiel, agora quem se vende, aquele que não tem aliança contigo, tu abençoa. Aquele que não merece. Mas eu sou muito legal. Eu sou legal pra caramba. Ele falou: não, filho, eu não matei Jonas por um simples motivo. Jonas tentou fugir com algo que era meu. Eu transformei Jonas no fiel depositário da minha palavra. A minha palavra estava dentro de Jonas. Ele tentou fugir. Quando lançaram Jonas no mar, se ele morresse afogado, humanamente falando, morreria afogado a minha palavra. Mas a minha palavra não pode morrer afogada. Se quando Jonas foi engolido pelo peixe, se a digestão o consumisse, a minha palavra seria consumida. Mas a minha palavra não pode ser consumida. Eu falei para Jeremias: o que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo, eu tomo conta, eu observo a minha palavra dentro do teu coração até ela se cumprir. Lembra que eu falei de início? Semente, raiz, caule, folha, flor e fruto. Em cada uma dessas etapas, Deus não perde os olhos e o controle da semente. Essa semente é a palavra que está dentro do teu coração. Ele não perde de vista, porque Ele plantou essa palavra dentro de você. Coloca a mão aí no teu ventre assim. Vai. Aí ele voltou a falar comigo: filho, eu não vou perder você de vista nunca, porque eu velo pela minha palavra dentro de você. Ele não perde você de vista. Ele não perde nenhum de nós de vista. Ó, Ele está de olho em você e em mim faz tempo. É por isso que você está hoje vivo aqui, porque a morte tentou traçar cada um de nós. Mas pastor,
E quem a morte levou? A Bíblia fala que é agradável para o Senhor a morte dos santos, né? Mas enquanto a vida há esperança, e eu quero fechar essa palavra orando por você, e logo agora o pastor Mesaque vai conduzir a ceia. O Deus que não nos perde de vista é esse Deus que criou, soprou. Podemos cair, Ele nos pega, nos restaura de novo, sopra a restauração dentro de nós. Chega os momentos ruins, momentos difíceis, eu posso estar trancado na minha questão existencial. Aí Ele aparece e estende as mãos e fala: Pai, seja convosco. Só que a mão lá da criação era Ele. João fala que Ele estava no princípio com Deus, e que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá no Gênesis, formando, soprando. O homem pecou, Ele foi lá em Ezequiel 37, porque no 36 Ele falou: ainda que esse povo tenha um coração duro, eu vou arrancar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne e vou soprar um espírito novo dentro deles. E chega agora aqui em João capítulo 20, Ele separou cada um desses homens. Eles decidiram confiar no Senhor, e o Deus que não nos perde de vista estava ali agora com a mão estendida. A mão da criação, a mão lá do cativeiro, da restauração, era agora a mão que salvou, porque essa mão foi cravada na cruz, o sangue escorreu. Eu imagino Pedro olhando para Ele que é assim: eu te neguei, o meu sangue te resgatou. Eu não fiquei contigo lá na hora do sofrimento, o meu sangue te comprou. Ele falou: aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Fica de pé no seu lugar, por favor.